Eu. Aqui, duas bibliografias do Conselho Federal de Medicina que eu recomendo e que o conhecimento delas habilita o médico a passar menos aperreios intravoo. Primeiro, a cartilha de 2011, intitulada Doutor, posso viajar de avião?, que descreve principalmente as doenças e as discriminadas por sistemas e as contraindicações de viajar. E embaixo, uma cartilha mais recente, de 2018, intitulada Medicina Aeroespacial, orientações gerais para médicos a bordo. Nela são abordados os insumos, medicamentos e medicamentos recomendados para que fossem disponibilizados aos médicos durante uma intercorrência aeroespacial. Quando procurar um médico antes de viajar? Há duas situações. Rotineiramente, em idosos em primeira viagem, portador de doenças respiratórias e circulatórias sem controle, portador de doenças das cavidades respiratórias, sinusites, otites. Nesses casos, não são só os idosos, jovens também. Agora, e excepcionalmente, em tempos de Covid, temos duas situações. Primeiro, os roncadores. Observe que os roncadores podem, durante um voo noturno, principalmente, apresentar uma síndrome da apneia respiratória. E olha o aperreio em voo. Então isso é bom que quem tenha esse problema procure um médico antes, que pode até indicar um CPAP. E outro, você alérgico, nesse momento de pandemia da Covid, esteja alerta. Pois se durante o voo você tossir uma vez, todos olham para você. Na segunda tosse, olham de cara feia. Mas na terceira vez, se você ainda estiver, o voo ainda estiver no solo, você corre um risco de ser expulso do voo. A propósito, quando foste a última vez a um dentista? Mas o ato médico nos aviões, o que é que existe para viabilizar a assistência médica numa intercorrência? Há como está aqui na foto, um DEA, um desfibrilador externo automático. Há um termômetro mais simples que existe, que custa R$15, como o termômetro clínico. Todos os senhores aqui, setentões, conhecem, são antigos na medicina. Ou seja, o passageiro que vira médico a bordo. Essa regulamentação não existe. Infelizmente, não há consenso entre os órgãos reguladores quanto aos insumos, equipamentos e medicamentos mínimos a bordo. E as companhias aéreas, óbvio. Consenso entre o CFM, Infraero, ANAC e Anvisa. As vítimas, em primeiro lugar o paciente e depois o médico. Numa viagem em 2013, o comissário a bordo, chefe dos comissários, me disponibilizou que eu fotografasse os torpedos de oxigênio e os compartimentos. Um privativo de médico, que só era aberto, vem lacrado, e só é aberto com a apresentação da credencial do médico à tripulação. E um compartimento não privativo com medicamentos isentos de prescrição médica. E eu pergunto, a tripulação é adestrada para conseguir fazer um acesso venoso? Gostaria de ler um trecho desse Orientações Gerais para Médicos a Bordo, para vocês sentirem o desafio de medicina lá nas alturas, lá na altitude de cruzeiro, lá a 10.000 metros de altura. O exame físico do enfermo nem sempre é fácil, pois o ruído, a baixa luminosidade, a falta de espaço da aeronave, a presença de outros passageiros, entre outros fatores, dificulta o trabalho do médico. Esse contexto prejudica a ausculta, sendo recomendada, portanto, a percussão, primordialmente quando problemas respiratórios forem detectados. Percebe-se que as intercorrências médicas mais frequentes a bordo são
a síncope vasovagal, seguida de problemas neurológicos, eu acrescentaria neuropsiquiátricos, gastrointestinais e cardíacos. Senti falta da dor no ouvido, mas eu acho que há subnotificação e não há registro de dor no ouvido. Aqui uma panorâmica das 6 páginas, onde são detalhados esses insumos, medicamentos e equipamentos. E aí quem já leu pergunto, quem já leu Medicina Aeroespacial, Orientações Gerais para Médicos a Bordo, 2018? Se não leu, leia. Depois de ler, veja se você consegue responder a essas 5 perguntas. Após a leitura minuciosa desse manual, foto ao baixo, quais dos lista de insumos e medicamentos listados abaixo poderia dizer que deveria ser inclusa? Antiespasmódico? Será que a bordo algum paciente pode fazer, inclusive o médico, uma cólica abdominal, uma cólica menstrual? Fazer uma distensão abdominal gasosa? Até porque tomou Coca-Cola no aeroporto ou servido intrabordo? Antidiarreico? Que tal um loperamida? Um ansiolítico, principalmente para uma crise de pânico, como o clonazepam? Um termômetro para verificar a temperatura, não só de tempos de Covid, mas numa convulsão febril, e medicá-lo com base científica? Respostas nenhum. E olhe que o termômetro clínico, aquele mais simples, custa apenas R$15. Claro que esses equipamentos deveriam ter duplicados em reserva, porque pode, frequentemente, algum desses equipamentos quebrar ou não funcionar. Segurança dos aeroportos. Aqui nós destacamos 2 viagens mais recentes. 16 de julho, aeroporto de João Pessoa, Castro Pinto, e a 9 de julho de Campina Grande, João Suassuna. A pergunta é: há posto de saúde nos nossos principais aeroportos? Mortes em aeroportos ocorrem sim. Lembrar que houve uma morte de um colega nosso no aeroporto de Cumbica, um dos melhores do Brasil, um dos melhores da América Latina, e já na Paraíba mesmo, no aeroporto Castro Pinto, em 2013, uma mulher procedente do Rio de Janeiro. Havia uma promessa de que até 2013 seria instalado um posto de saúde no aeroporto Castro Pinto. Foi cumprida? Claro que pode ocorrer nova morte em qualquer aeroporto, incluso o Castro Pinto. Castro Pinto, seis curiosidades. E vejam: C de curiosidade, C de capital, Paraíba, C de Castro Pinto, C de castração e C de CEP. Lembra? Código de endereçamento postal. A localização geográfica. O CEP é de Bahia, mas é divulgado como ele localizado em Santa Rita. Mas o nome é João Pessoa. E o 5º C, carregadores de mala. Vocês conhecem algum aeroporto em que vocês, ao chegarem no salão de desembarque, existem carregadores se oferecendo para transportar vossas bagagens? Como ocorre nas feiras livres, como ocorre nos mercados, como ocorre nos mercadinhos de bairros. Nas múltiplas viagens, nos quilômetros de experiência que vocês têm de voo em aeroportos, já viram um carregador de mala? Pois em 2015, até 2015, pelo menos, João Pessoa tinha um. 2 distinções para o aeroporto de Castro Pinto. Primeiro, o acadêmico Manuel Jaime Xavier Filho, em 4 de abril de 2004, sugeriu que aquela principal avenida fosse chamada de Jackson do Pandeiro. E outra curiosidade, digamos assim, seria que é um dos poucos, talvez o único aeroporto do Brasil de capital que é vizinho a um quartel do Exército, o 16º Regimento de Cavalaria Motorizada,
o regimento Piragibe. Recentemente, 16 de julho, então, retornamos ao aeroporto Castro Pinto para ver se o posto de saúde tinha sido instalado. E o que nós vemos? Aqui à esquerda, abaixo, uma fotografia do posto da Anvisa. Vejo que há um letreiro com o nome Anvisa, tal, bonitinho. E à direita seria, aspas, o nosso posto de saúde. Nenhum letreiro, nada que identifique que aqui dentro se faz primeiros socorros. Mas ao procurar um funcionário, ele me respondeu que me levou até esta sala, pensando que estava eu passando mal, como se fosse uma sala de primeiros socorros. Ao bater, não tinha ninguém. Disse que os 2 socorristas tinham ido para o almoço. 2 indícios de que aqui realmente não é um posto de saúde. A conferir. E aqui uma viagem de 2013, quando fomos ao aeroporto Presidente João Suassuna, de Campina Grande, que por não ser um aeroporto internacional, não é obrigado a ter um posto de saúde, até que complete 1 milhão de usuários, 1 milhão de passageiros. Mas estava melhor estruturado na época que o de João Pessoa, pois tinha um DEA, tinha equipamentos para os primeiros socorros e uma retaguarda do Corpo de Bombeiros, que era a quem competia prestar os primeiros socorros.